Gesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial de podcast genial de resumos, resenhas. Olá, vamos conversar sobre um assunto que está mexendo com a cabeça de todo mundo na educação. Como é que a gente avalia o aprendizado agora que existe uma inteligência artificial que pode basicamente fazer a prova inteira por qualquer um? Pois é, a chegada da IA generativa não é só uma novidade, é um verdadeiro terremoto que está chacoalhando as bases de como a gente ensina e aprende. E essa é a grande questão, o ponto central de tudo. Pensa bem, se uma máquina consegue escrever uma redação nota 1000 ou resolver um problema de cálculo em segundos, o que a gente está medindo com as provas de sempre? É o conhecimento de uma pessoa ou a habilidade dela de usar uma ferramenta? Fica a dúvida, né? Então, essas ferramentas, que são ótimas em criar textos e resolver problemas, simplesmente viraram a mesa. Elas puseram em xeque os métodos de avaliação que usamos, há décadas. E a primeira reação de muita gente, de muitas escolas, foi tentar se proteger, quase entrar em pânico e levantar os muros. Essa fase inicial foi exatamente isso. Construir muros, uma tentativa de barrar a tecnologia, de usar as velhas táticas do sistema educacional, em vez de parar para pensar e se adaptar ao novo cenário. E as táticas foram bem diretas, né? Ou proibia tudo de vez, ou usava aqueles programas para tentar farejar se o texto foi feito por IA, ou então voltava no tempo. Provas presenciais, orais, todo mundo ali sem acesso a nada. Essas reações até são compreensíveis, mas acabaram criando uma espécie de jogo de gato e rato que não leva a lugar nenhum. E aí fica a pergunta, será que essa abordagem de ficar só na defensiva funciona a longo prazo? Ou a gente está só criando um tipo de teatro da avaliação, onde fingimos que está tudo sob controle, enquanto a tecnologia continua evoluindo a 1000 por hora ao nosso redor? É exatamente aqui que a conversa começa a mudar de verdade. A gente percebeu que lutar contra essa maré de tecnologia é meio que remar contra a correnteza. Então, a solução parece ser outra: aprender a surfar essa onda. E isso exige uma mudança, radical. A gente precisa parar de olhar só para o resultado final, para o produto, e começar a valorizar o processo. E essa necessidade de mudança não é coisa da nossa cabeça, não. Olha só essa citação da Unesco. É um verdadeiro chamado. Não se trata de fazer pequenos ajustes, mas de redesenhar o propósito da avaliação. A pergunta-chave agora é: o que realmente importa avaliar neste novo mundo? Certo, mas como isso funciona na prática? Bom, as novas abordagens valorizam a jornada e não só o destino. Significa propor desafios que são a cara do mundo real, sabe? Onde a resposta não está a um clique de distância. É aí que o foco muda para aquelas habilidades que são genuinamente humanas, como criatividade e pensamento crítico. E o mais legal, muitas vezes usando a própria IA como uma ferramenta para chegar lá. Dá uma olhada nesses exemplos. Em vez de uma prova de múltipla escolha, que tal pedir a produção de um podcast? Ou a criação de um portfólio digital, que mostra a evolução do aprendizado. E uma das ideias mais geniais é pedir para os alunos e alunas analisarem criticamente uma resposta da IA. De repente, a ferramenta deixa de ser uma cola e vira um objeto de estudo. Isso é fantástico. Tá, e no meio dessa revolução toda, quem é a peça-chave? O professor, a professora. Longe, mas muito longe de se tornar uma figura obsoleta, o papel de quem educa se torna ainda mais complexo e, francamente, indispensável. E esse é o ponto. Não tem algoritmo no mundo que substitua o julgamento pedagógico. A decisão de o que avaliar, por que avaliar e como avaliar, isso continua sendo uma tarefa humana. A tecnologia pode até dar os dados, mas a sabedoria para interpretar e guiar quem está aprendendo, isso é do educador. O professor, então, deixa de ser aquele que só transmite informação e passa a ser um arquiteto de experiências de aprendizagem. Alguém que desenha os desafios, que facilita o diálogo e, principalmente, que cultiva as habilidades que máquina nenhuma vai conseguir ensinar. Mas e se a gente parasse de ver a IA como uma inimiga? E se ela pudesse ser, na verdade, uma aliada poderosa nesse novo cenário? Olha só como a IA pode sim fortalecer a avaliação. Já pensou em testes que se adaptam a cada pessoa, na hora? Ou em receber um feedback instantâneo e personalizado enquanto se está fazendo um trabalho?
Isso sem falar na capacidade de analisar os dados de uma turma inteira para mostrar para o professor exatamente onde estão as maiores dificuldades. É uma ferramenta em tanto. Só que essa aliança vem com uma enorme responsabilidade. Esse caso da Proctório, uma plataforma que usava IA para monitorar estudante pela webcam durante as provas, é um alerta bem sério dos riscos envolvidos. A gente está falando de vigilância, de privacidade, de dados sensíveis, são questões que não dá para ignorar. Então, o caminho para frente exige muito cuidado. A gente precisa ficar de olho nos vieses dos algoritmos, proteger com unhas e dentes a privacidade dos estudantes e, um ponto crucial, garantir que a tecnologia sirva para diminuir as desigualdades na educação e não para aumentá-las. No fim das contas, o que essa crise toda na avaliação nos oferece é uma oportunidade, uma chance única, talvez histórica, de construir algo muito melhor. E essa ideia é simplesmente transformadora. Por tempo demais, a avaliação foi vista como algo que acontece lá no final, um julgamento depois que o aprendizado supostamente acabou. A IA talvez seja o empurrão que faltava para a gente finalmente unir essas duas coisas num processo só, contínuo e integrado. O nome disso é avaliação formativa. É entender a avaliação como parte do aprendizado e não como ponto final. A tecnologia pode até gerar o feedback o tempo todo, mas é a interação humana que dá sentido, que dá contexto e direção para tudo isso. Essa imagem aqui mostra bem como pode ser a sala de aula do futuro, não acho? Um lugar onde a tecnologia não é vista como uma ameaça, mas como um copiloto, uma ferramenta que potencializa o que nos torna humanos. A nossa capacidade de criar, de colaborar e de resolver problemas de um jeito que só a gente consegue. Então fica essa provocação para a gente pensar. Talvez o maior impacto da inteligência artificial na educação não seja o que ela faz, mas o que ela está nos forçando a fazer, repensar tudo, do zero. E quem sabe construir um sistema mais humano, mais criativo e, no fim, muito mais eficaz. Digestro, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar